Olá, meninos, tudo bom com vocês? Vamos para uma aula de notação científica, uma aula bem simples, bem prática e bem fácil para a gente compreender o que seria uma notação científica. Por definição, notação científica é uma forma de representar números muito grandes ou muito pequenos, baseado no uso de potência de base 10. Então, nós vamos usar aqui tudo que a gente sabe de potência, tanto para resolver até algumas expressões usando potências de base 10. E no final usando o conceito de notação científica, pois tem algumas regrinhas, muita gente acha que é só deixar um número em potência de base 10, mas não. Tem algumas regrinhas super importantes que é usada tanto em física como em biologia, mas também a gente utiliza muito em matemática, ok? Olhem só, uma regrinha bem simples é o seguinte: quando nós temos um número, e este número, você pega a vírgulazinha que está lá, o que você vai acrescentar, e a vírgula vai para o lado esquerdo, o expoente vai ficar positivo, certo? Já quando a vírgula vai para a direita, este expoente vai ficar negativo. Ou tem alguns casos que a gente coloca e o expoente já está lá, a gente só vai colocar em notação científica. Aí, se for para a esquerda, o expoente vai aumentar. Se for para a direita, o expoente vai diminuir, certo? Olhem só. Nós vamos colocar aqui a regrinha que eu disse de notação científica. Olhem só. Quando eu tenho um número decimal, A, eu vou chamar o número de A, certo? Tá o quê? Esse número A, olhem só, ele está aqui no meio. Esse aqui ele é menor ou igual a 1. E este aqui ele é menor que 10. Ou seja, o número A, ele deve estar entre o número 1 e tem que ser menor que 10. Ou seja, até 9,9. Ele é maior ou igual a 1 e menor que 10. Ou seja, ele não pode ser 10. Tem que ser 9 ou 9,9. Mas não pode ser o 10 fechado, certo? Porque já conta como um expoente aqui, que a gente vai ver mais na frente. Olhem só, a potência, que eu vou chamar de x, potência de base 10, x igual a, que é um númerozinho decimal, vezes 10 elevado a n, que é a quantidade de casas que essa vírgula vai andar, vamos dizer assim, ela vai andar, certo? Lembrando que quando ela anda para a esquerda, ela aumenta, e quando ela anda para a direita, ela diminui, certo? Olhem só, coloquei aqui alguns exemplos, que eu disse que ia ser bem prático a aula, olhem só. Eu quero colocar em notação científica esses 4 exemplos aqui. 300, olhem só. Eu digo que a vírgula, quando o número é assim, todo inteiro e não tem vírgula, eu digo que a vírgula é aqui, ó, certo? Olha só o que acontece. Essa vírgula, ela vai andar até o número 3. Por quê? Porque o 3, ele está entre 1 e 9,9, que é a regrinha da página anterior, certo? O número de notação científica deve ficar entre 1 e 9,9. Então, o 3, ele se encaixa entre esses dois números. Então, essa vírgula vai andar uma casa, 2 casas. Como eu falei, andou para a esquerda, o expoente vai ficar, ó, positivo. Então, olhem só, 3 vezes 10, aí a quantidade de casas que a gente andou para a esquerda, 2. Então, 10 elevado a 2. 3 vezes 10 elevado a 2. Então, o número 300, eu coloquei ele em notação científica. Já aqui a letra B, eu coloquei um exemplo bem interessante, que é parecido com o de cima. 0,03. Como eu falei, a vírgula não pode ficar menor que 1. Ele tem que ficar maior que 1 e menor que 9,9. Então, essa vírgula não vai andar para a esquerda, ela vai andar para a direita. Ó, uma casa, 2 casas. Como eu falei, ó, 3 vezes 10. Agora, como eu andei para a direita, o expoente ficou negativo, certinho? Então, tem essa diferença. Eu coloquei os mesmos valores só para vocês verem a diferença. Quando a vírgula anda para a esquerda, positivo. Andou para a direita, negativo. Olhem só. Essa questãozinha aqui. Opa, aqui. Olhem só.
5.600. Como eu falei, quando não tem vírgula, a gente coloca a vírgula sempre aqui atrás, ó, né? Aí esta casa vai andar até que número? Até o 6 ou depois do 6. Olhem só, como eu falei, tem que estar entre 1 e 9,9. Então, o número que vai se encaixar, 2, 3, vai ser aqui, né? É 5,6. Aí, 5,6 vezes 10, ó. Andei para a esquerda, expoente positivo, certo? Letra D. Na letra D, eu vou ter um número bem grande aqui, bem extenso. E eu sei que essa vírgula vai andar para a direita. E esta vírgula vai ter que parar aqui, porque ela não pode parar no 34, porque ele é maior que 9,9. E nem pode parar aqui antes do 3, porque ia ficar 0,3, menor, não é? Então, quantas casas essa vírgula vai andar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3,4 vezes 10 elevado a menos 6, certinho? Pessoal, desculpa aqui, ó, foi um errinho de digitação, mas é 3,4, ok? Olhem só. Então, andou para a direita, negativo. Andou para a esquerda, positivo, ok? Olhem só, coloquei aqui duas expressões, já com as respostas, já para a gente já identificar. Olhem só, eu coloquei 9, coloquei duas notações científicas aqui, ó. 9 vezes 10 elevado a 3, que multiplica 2 vezes 10 elevado a 2. Olhem só, quando eu tenho uma situação desta com base 10 e eu quero transformar em notação científica, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar os números inteiros, 9 e 2. 9 vezes 2, 18. Tá aqui na frente, ó. Então, este valorzinho aqui, ele está aqui, certo? E o 10 elevado a 3 e o 10 elevado a 2, tem uma regrinha lá de potência, que quando eles têm a mesma base, a gente soma os expoentes em uma multiplicação, certo? No caso, a mesma base é 10, eu somei os expoentes. 10, 3 mais 2, 5. Então, 10 elevado a 5. Mas eu tenho que deixar em notação científica o númerozinho 18, ele é maior que 9,9. Então, esta vírgula que está aqui, ó, ela vai ter que vir para cá, vai ficar 1,8. Aí, lembram que eu falei, andou para a esquerda, maior, andou para a direita, menor. Então, se aqui é 5, quem é maior que 5? Uma casa. 6. Então, ficou 1,8 vezes 10 elevado a 6. Outro exemplo aqui, ó, de expressão, só que agora é uma fração, ou seja, é uma divisão. Eu tenho 16 vezes 10 elevado a 6, dividido por 2 vezes 10 elevado a 4. Do mesmo jeito, só que no primeiro exemplo aqui ele multiplicou, e no segundo exemplo aqui ele dividiu. Então, ó, 16 dividido para 2, coloquei aqui, vezes 10, olhem só a regrinha. Quando multiplica, soma os expoentes. Quando divide, a gente diminui 6 menos 4, tá aqui, ó. 16 dividido para 2, 8. 10 elevado a 2. Essa questãozinha aqui, ó, já tá um númerozinho correto, 8. Ou seja, ele está entre 1 e 9,9. Então, olhem só que simples, não é? A aula de notação científica é praticamente isso. Vocês podem utilizar o bizu da direita para a esquerda, que não tem erro. E aqui a gente tem que lembrar apenas as propriedades da potenciação para resolver esse tipo aqui de expressão, certo, pessoal? Bons estudos!